Olá pessoal, eu sou o Austin, sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Bom, sexta-feira à noite, temporada de caça, certo? Então eu estou aqui de Predador, na companhia desse Predador aqui, essa figura de ação aqui, ó, tá? Esse aqui, gente, é o Elder Predador, ou Predador Ancião. E ele é o líder daquele clã, os Predadores Perdidos, que eu já venho conversando com vocês sobre ele. Já apresentei alguns e eu queria apresentar mais esse aqui que eu não apresentei, tá? Esse aqui, gente, esse Predador, por incrível que pareça, ele aparece poucos minutos em cena, né? No segundo filme, naquela sequência final, não é? Depois que o Harrigan, né? O personagem do Danny Glover, ele abate o City Hunter, tá? Aí vários predadores se materializam ao redor dele, que são os predadores perdidos. O que a NECA pegou e digitalizou aqueles personagens todos e lançou essa linha de predadores perdidos. Esse aqui, então, é o líder, é o Elder. Mas esse personagem aqui, o que eu acho mais interessante nele, é que ele, embora tenha ficado pouco tempo em cena, ele acabou se tornando um dos mais venerados da franquia. Pasmem vocês. Bom, ele também é chamado de Greyjack. Greyjack porque ele tem a pele acinzentada, tá vendo? Ó. Mas o que torna esse, olha só, ele tem um anel aqui, né? Essa mandíbula, tá vendo? Ó? Tá? Pois é, um piercing, né? Eles também curtem isso. Pois é, galera, assim, o que torna eles tão interessantes? Eu vou já explicar para vocês, mas antes eu queria pedir a vocês, mais uma vez, que vocês se inscrevam no canal, que sigam o Além do Crepúsculo, dê essa força pro Austin, compartilhe o vídeo se vocês gostarem. Se não gostarem, compartilhem com quem vocês não gostam, entendeu? Amigos, inimigos, parentes, tá? Compartilhem, deem o like e aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam do programinha. Vamos falar então desse predador aqui, o Greyjack, tá legal? Bom, gente, a primeira coisa que a gente verifica de especial nele é que ele traz essa pistola aqui, tá vendo? Essa pistola ele dá de presente pro Harrigan, depois que ele abate o City Hunter, como uma espécie de reconhecimento do valor dele, né? Da coragem dele. Pois é, só que essa pistola aqui, ela vem escrito Rafael Adolini, 1715. Pois é, então a partir desse momento a gente percebeu o seguinte, que os predadores vivem séculos, né? Eles têm um poder de longevidade muito grande. Então esse carinha aqui, né? Se em 1715 esse cara estava vivo, tá? Significa que ele tem mais de 300 anos, entendeu? Pois é, então eles vivem muito tempo. Agora, aonde foi que surgiu essa pistola? Da onde veio essa pistola? Vou mostrar para vocês. Essa pistola veio dessa revista em quadrinhos aqui, ó. Tá? Chamada Década. Essa revista é um especial lançado pela Dark Horse, o Cavalo Sombrio, não é? Que é uma editora que se especializou em fazer franquias de filmes, como Alien, Predador, Exterminador do Futuro. E também criou personagens que acabaram indo para o cinema, como Hellboy, Sin City. A gente tem até o Hellboy aqui, ó. O Hellboy, tá vendo? O Big Guy, que virou um desenho animado. Tá? A gente tem o Alien, né? Tá vendo o Alien aqui? E aqui no monte a gente vê a cara do Máscara, do Concreto, do Grendel e do Predador, tá vendo? Então essa aqui é uma edição comemorativa. E ela traz essa história aqui, ó. Então essa história chama-se 1718. E aqui
o predador ele vai conhecer um personagem chamado Capitão Rafael Adolini, um pirata que está ali no embate com a tripulação dele, que se amotinou porque eles querem se apoderar de um tesouro que pertence a uma igreja, né? E o Adolini aqui, o Rafael, ele é religioso e quer devolver o tesouro para a igreja. E no meio dessa briga, o Greyjack acaba se metendo nisso, tá vendo? E lá na batalha, um acaba salvando a vida do outro, e aqui, é claro, né? Acaba despertando uma certa amizade. Só que o Rafael, ele é alvejado aqui, ó, covardemente, e ele morre. Só que nas ânsias de morte, ele dá de presente, tá, pro ancião, pro Greyjack, essa pistola. Tá vendo? E aí ele enterra o companheiro, tá? E põe uma lança também no túmulo dele, tá? Essa história é belíssima, sabe? Muito bem pintada, né? Ela é muito bonita, essa história, muito bacana. Uma história curta, poucas páginas, mas que disse muito. Então essa pistola aqui foi um presente do Rafael para ele, tá? Agora, essa pistola aqui, ela também aparece no último filme do Predador, o Prey, né? Com aquela indiazinha Naru. Ali o Rafael, a gente entende que é aquele sujeito que está no bando dos caçadores, mas que é um sujeito do bem, que até se sensibiliza com a Naru, né? E como ele está ali com a perna amputada, ele pede socorro a ela e dá de presente a ela essa pistola. Agora, como essa pistola aqui que está na mão da Naru, esse 1719, que é onde passa o filme, vai parar na mão do Greyjack, isso aí a gente não sabe. Mas no final da novela, do filme, não é? A gente vê aqueles desenhozinhos, parecendo aqueles hieróglifos, né? Que a gente encontra em desenhos nas cavernas. A gente vê que diversas naves de predadores se aproximam ali do acampamento. O que a gente entende que numa sequência, que essa sequência já está sendo prometida, provavelmente esse predador, né, o Greyjack, vai estar nessa sequência, entendeu? E aí, de uma forma, de certa forma, não se sabe como, essa pistola então vai parar nas mãos dele. Tá legal? Um outro dado interessante é esse símbolo que ele traz aqui, tá vendo? Essa estrela. Pois é, galera. Esse símbolo aqui, tá? Ele pertence ao 2º Regimento de Infantaria do Exército Americano. E eles usaram esse símbolo na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Grande Guerra Mundial e na Coreia, na Guerra da Coreia. Então o Greyjack, tá? Esse predador, ele esteve em alguma delas, ou foi na primeira, ou foi na segunda, ou foi na Guerra da Coreia, tá? Porque ele traz exatamente o estandarte deles, tá vendo? Isso é um outro detalhe. Uma outra curiosidade é que quando a NECA fabricou esse boneco, ela errou no capacete dele, tá? Bom, deixa eu mostrar. Esse aqui é o box, tá? Um box de luxo. É o mais atualizado, ele tem outros, mas esse aqui é o mais atualizado. Bom, quando a NECA, ó, ele vem com diversos acessórios, tá legal? Essa aqui é aquela mochilinha que fica nas costas dele, né? Que vive caindo, eu coloco toda hora, mas ela cai. Então ele tem 3 pares de mãos, tá? Vem a tradicional caveirinha, não é? E vem, inclusive, uma caveira também com a coluna vertebral e uma espada, tá? Ele também usa essa espada aqui, ó. Legal? E ele traz, além da cabeça dele sem a máscara, ele traz 2 máscaras. Quando a NECA
fabricou ele a primeira vez, ela trouxe essa máscara aqui, ó. Aliás, galera, os piratas, quando veem ele brigando ali, defendendo o Rafael, eles chamam ele de Anjo Dourado. Por que eles chamam de Anjo? Porque o capacete dele é dourado, tá vendo? Então, a NECA produziu ele com esse capacete aqui. Só que esse capacete aqui está errado. Esse capacete não pertence ao Greyjack. Esse capacete pertence a esse predador aqui, ó. Isso é uma outra história do predador chamada Kindred, tá? Que é algo como parentesco ou que é clã de alguma organização tribal, que tem tudo a ver com a história. Tá aqui o Kindred, tá vendo? Esse capacete aqui é o do Kindred. Ele tá dourado e tal, mas ele é o do Kindred. Ele aparece em outros momentos. Deixa eu ver mais uma cena dele aqui. E você verifica perfeitamente que é o predador. Tá vendo? É essa máscara aí, ó. Essa máscara, viu? Do Kindred. Então, a NECA corrigiu e produziu essa aqui, ó. Essa é a correta, tá? Ela é dourada, daí o apelido de Anjo Dourado, tá? Essa é a cabeça certa. Como na nave ele aparece sem a máscara, eu achei mais interessante deixar ele na minha galeria sem a máscara, como ele apareceu na nave, entendeu? Se ele tivesse aparecido com a máscara, eu teria deixado com a máscara, tá? Que é essa máscara aqui. Mas como não, então ele fica sem a máscara. Aqui também é muito legal, né? Esse detalhe aqui do dente dele, aqui, esse piercing aí, eu achei isso aqui muito chocante, tá? Na história original também havia um detalhe que o City Hunter, ele não estaria morto, tá? Mas ele, por ter perdido a batalha ali com o Harrigan, personagem do Danny Glover, ele tem que se matar, ele tem que cometer suicídio, o Araquiri, né? Então ele teria que pegar uma espada e ceifar a própria vida. Essa ideia não foi usada no filme, mas foi usada aqui, nessa série Batman vs Predador, tá vendo? Onde o Batman enfrenta um predador. Tá vendo aqui, ó? O predador ceifando a própria vida. Era isso que iria acontecer também no filme do Predador 2, tá? Mas eles preferiram não fazer essa cena. Agora eu vou mostrar para eles, eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada nele em 360 graus, tá? Só um minutinho. Então, minha gente, esse aí é o Elder Predador, é o líder do clã ali dos Predadores Perdidos, é o ancião, não é? É o mais antigo, o mais sábio, provavelmente. É também o Greyjack, devido à pele cinzenta, e como os piratas chamaram de Anjo Dourado. Ok? Eu acredito que, sinceramente, o cinema ainda vai explorar mais esse personagem, viu? Porque, como eu mostrei para vocês, ele é muito rico. Talvez um dos mais ricos da franquia. Bom, mais uma vez, galera, se vocês curtiram o vídeo, deixe um like aí pro Austin, se inscrevam no canal, no Além do Crepúsculo. Comentem aí embaixo sobre o que vocês acharam, se curtiram o vídeo, se ele serviu para alguma coisa, se foi interessante, se não foi, deixou de ser. Enfim, galera. E compartilhem. Compartilhem com os amigos, os vizinhos,
os familiares, seus entes queridos, companheiros, amigos, inimigos, enfim, galera. Compartilhem esse vídeo, tá? Dá aquela força aqui para esse YouTube que só Deus sabe. Aquele abraço, galera. A gente volta a se ver.